Sei que vocês estão aí com os registros, com os pergaminhos de vocês em mãos, né? Para a gente poder recapitular rapidamente aquilo que temos visto e também começarmos hoje uma nova etapa nessa jornada em Filipos. Essa igreja que é uma igreja que ela é percursora, né? Ela é a entrada da palavra de Deus, a entrada do evangelho, a entrada da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo no continente europeu. Então, na segunda viagem de Paulo, Paulo é impulsionado pelo Espírito, ele é contrariado na sua própria vontade, a vontade dele não era ir nesse lugar, mas a palavra de Deus diz que o homem ele faz planos, mas que a última palavra do Senhor, a vontade que prevalece é do Senhor. E eles, com o coração temente, com o coração querendo escutar o ouvido do Espírito Santo, eles têm uma direção de Deus. Não era para pregar a palavra na Ásia, onde eles estavam pregando, onde eles estavam transitando. E agora eles tinham uma direção de Deus para ir para a Macedônia, atravessar ali o mar Egeu e romper agora em território que hoje é europeu, mas nesse momento aqui é a região chamada Macedônia. Então eles chegam ali, a cidade escolhida por Deus é a cidade de Filipos, que nesse tempo é uma colônia romana, onde se estabelecem ali veteranos de guerra de Roma, se estabelece naquele lugar. Então, é um lugar preponderantemente pagão, preponderantemente a religião pagã com várias crenças, né, vários deuses, é o que é estabelecido naquele lugar. Mas a palavra de Deus chega ali para estabelecer agora o evangelho da verdade e a sã doutrina. Então, eles chegam ali, eles são recepcionados ali por uma mulher chamada Lídia e mais algumas mulheres que estão junto com ela, orando fora da cidade. E diz que Deus abre o coração daquela mulher para ouvir as palavras de Paulo. Quais as palavras? As palavras do evangelho. Não era de Paulo propriamente dito, mas as palavras que vinham através da interlocução de Paulo, da oratória de Paulo, mas uma palavra que vinha da coletividade, daquela comitiva, daqueles irmãos que chegavam naquele lugar e que já vinham recebendo muito daquilo que Deus estava objetivando fazer na vida das pessoas e estavam ali derramando aquilo que eles estavam recebendo. Eles são ali acolhidos, tem uma experiência ali também com uma menina ali que está ali possessa de um espírito de adivinhação e que fica seguindo eles durante algum tempo, até que Paulo, perturbado no seu espírito, reconhece que aquilo ali é fruto do espírito maligno, repreende, expulsa e liberta a vida daquela menina. E isso traz um prejuízo inicial para eles, um prejuízo aparente, porque aquela menina ali dava muito lucro para aqueles senhores daquele lugar, e esses senhores, na perda, né, dessa lucratividade, acabam pegando eles, julgando eles, sentenciando eles e fazendo com que eles cumpram uma pena ali de varadas, foram açoitados ali por varas e colocados numa prisão onde eles têm um milagre ali tremendo, um terremoto, e o carcereiro se converte, ele e toda a sua casa. Então, esse é o cenário do começo do evangelho, a implantação do evangelho na Europa e nessa cidade de Filipos. E agora a gente está diante da carta que Paulo está escrevendo aos filipenses, a essa igreja já estabelecida, mais ou menos uma década após essa implantação. Paulo está escrevendo da prisão de Roma. Paulo está preso em Roma, uma prisão, a primeira prisão em Roma, uma prisão, digamos, um pouco mais amena, né? Porque é uma prisão domiciliar, é uma casa alugada que ele é colocado sob a vigilância do Império Romano.
E durante esse tempo, ele ali, junto com Timóteo, junto com Epafrodito, ele acaba redigindo essa carta, essa epístola, que se torna uma, uma inspiração aí do Espírito Santo mesmo e parte das Escrituras. Então, nós vimos um primeiro capítulo, né? Qual a tônica, qual a evidência dessa carta? Alegria. Alegria, né? A alegria, ela é falada, mencionada várias vezes durante esses 4 capítulos, né, que nós temos nessa carta, e além de ser colocada verbalmente ali, escrita ali, redigida a palavra, a gente percebe uma alegria e nós viemos trabalhando isso. Então, no primeiro capítulo, nós vimos ali aquele que começou uma boa obra é fiel para completar essa obra, em alegria, independente das circunstâncias. Então, nós vimos isso no primeiro capítulo, né? Vocês devem ter escrito aqui, deixa eu ver aqui, essa obra da alegria, essa obra de aperfeiçoamento. E depois, no segundo, quando nós começamos o segundo capítulo, porque no primeiro capítulo nós dividimos em 2 partes, e começamos o segundo capítulo. E o segundo capítulo nós trabalhamos o início dele na semana passada. Então, no início dele, na semana passada, o que nós trabalhamos? O que nós ali... Nós trabalhamos ali do primeiro versículo do capítulo 2 até o versículo 4. E nós trabalhamos ali a questão da comunhão. Lembram disso? Dei uma passada de olhos aí nos registros de vocês sobre a comunhão. Vimos ali a atuação do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Depois percebemos Paulo falando de entranháveis afetos. Trabalhamos o que é esses entranháveis afetos, essas alianças. Aí fomos lá em Jonatas e Davi, lá no livro de Reis, falando daquela ligação, Deus uniu a alma deles, né? Para um propósito, para uma preparação daquilo que Deus ia fazer muito através da vida de Davi. Então a gente viu essa aliança, então a gente percebeu que Deus não só ele tem um propósito para se cumprir através de nós, como ele tem também recursos para que esse propósito se cumpra e que nós precisamos reconhecê-los. E dentre esses recursos, há alianças que nos fortalecem a fé. Então, nós vimos esses entranháveis afetos através das alianças. Trabalhamos também uma chamada de atenção de não fazer as coisas por partidarismo. Lembram disso? Não partir as coisas, não dividir as coisas. Aquele espírito faccioso. E nem por vanglória, nem por uma glória pessoal, uma glória reduzida, uma glória humana. Trabalhamos bastante também a respeito disso e estamos relembrando agora, né? É bom a gente recapitular, relembrar. E finalizamos, né, trabalhando ali, ele não faça por partidarismo, por interesse, por cobiça, por ganância, mas faça por humildade. Então, é esse sentimento que precisa ser um motivo, né? O motor tem que ser humildade, né? E sempre considerar os outros acima de nós mesmos, além de nós mesmos, superiores a nós mesmos, não no sentido de nos diminuirmos, mas no sentido de cuidarmos para refrear esse orgulho, essa soberba, essa altivez, essa presunção acima do que nós somos. Então, é nesse sentido de considerar os outros numa relação acima de nós mesmos, né? Então, a gente entra livre de uma relação, né? Geralmente, numa relação que não tem essa estrutura de sentimento cristão, é uma relação que tu entra inseguro, aí tu entra já mostrando o teu currículo, querendo mostrar os teus dons, querendo mostrar as tuas virtudes, para que isso faça com que diminua o outro e tu te sinta melhor naquela relação.
Agora, quando o Espírito Santo gera ali uma segurança, um cuidado, tu não tem essa preocupação, tu entra tranquilo, tu entra sabendo das tuas limitações, sabendo das tuas incapacidades e entendendo o outro ali como alguém que merece ser ouvido, que merece ser visto com muito carinho, que merece ser avaliado naquilo que ele tem de melhor, de virtude. Percebe que a gente faz ao contrário? Tu olha julgando, querendo encontrar os defeitos para diminuir e com a sensação que isso vai nos fazer crescer. Isso é uma relação que ela é invisível, né? E subconsciente. Nós não fizemos isso intencionalmente. É uma estrutura cultural de uma natureza caída pelo pecado e que agora está sendo curada. Amém, queridos? Lembram disso? Então, terminamos aí, nesse ambiente. E hoje nós vamos começar agora num ambiente apontando para Jesus. Então a gente vai ver, então nós falamos de um sentimento, bom, o sentimento de vocês, estejam juntos, a comunhão, as alianças feitas, e agora, a partir do momento que nós temos já essa estrutura de entendimento, agora a gente vai olhar para Jesus. A partir do versículo 5 desse capítulo 2, a gente vai ler até o 18, mas eu não sei se nós vamos conseguir completar até o 18, se nós vamos ter que dividir em duas partes. Aí a gente vai entendendo aqui, conforme as coisas vão se desenvolvendo. Tá bom, queridos? Então, vamos ler então juntos aí, se tu puderes acompanhar. Capítulo 2, a partir do versículo 5. Então, terminou ali naquele ambiente ali de entender o outro acima e de considerar não só aquilo que é seu, mas aquilo que é do outro. Então, olhar para o outro, amar o próximo como a nós mesmos. E no 5 diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Aí aponta agora para Jesus. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Presta atenção. Então, ele não quis, mesmo sendo Deus, mesmo sendo uma estrutura da Trindade, o Filho, ele não quis ser igual a Deus. Foi uma decisão. Mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de servo, na forma de homem, agora um outro olhar agora, então ele sai do olhar de Deus, se esvazia, agora chega num olhar de homem, se acha num olhar de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Cristo Jesus... Então, presta atenção, que no primeiro momento, versículo 10, ele diz que agora ele exaltou para que ao nome de Jesus, então fala Jesus, sei Cristo, então ao nome de Jesus, todo joelho se dobre, toda língua confesse que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também efetuai a vossa salvação com temor e tremor. Desenvolvei a vossa salvação. Agora, a partir disso, vamos desenvolver. Lembra lá? Aquele que começou uma boa obra vai aperfeiçoar. Então, é num caráter de desenvolvimento, de crescimento, de aperfeiçoamento, de evolução. Então, desenvolver essa salvação com temor e tremor. Pois Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmuração nem contendas,
para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Então, no meio dessa geração que ela é pervertida e corrompida, nós somos a luz, nós somos o luzeiro, nós somos o resplendor, a igreja. Versículo 16, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. E ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo, descanso e me regozijo, me alegro muito com todos vós. E vós também regozijai-vos, se alegrem muito também comigo por isso mesmo. Amém. Até aqui. Vamos parar aqui. Graças a Deus. Queridos, então eu quero que a gente comece aqui a pensar juntos, a trabalhar juntos, a questão de olhar para Jesus e ver ele na forma de homem. Qual o comportamento dele para chegar nesse formato humano? Porque aí nós também vamos entender como que nós, sendo homens originalmente gerados, criados, formados no Espírito, somos materializados também. Perceba que Cristo, na vida do homem Jesus, ele é esse propósito espiritual. Cristo é a relação com Deus que começa no espiritual e continua aqui no material, na relação agora de propósito. Então, ele fala o mesmo sentimento, a mesma formatação de pensar, das emoções, daquilo que ele vivenciava sensorialmente também pelos sentidos. Isso precisa ser a mesma coisa. Como que é essa mesma coisa? Aí vem uma estrutura. Aí começa dizendo, e aí eu quero que tu escreva aí, faz uma estrutura de um esquema, colocando primeiro assim, Cristo sendo Deus. Então, ele sendo Deus, ele era Deus, 100% Deus. Qual foi a decisão que ele tomou para chegar no ambiente de propósito? Foi não querer ser igual a Deus. Isso foi uma decisão, isso era uma orientação da Trindade. Mesmo sendo Deus, vai ter que suportar a tentação de usar o poder de Deus para se proteger, para ser visto, para ser reconhecido, para resolver situações difíceis. Ele poderia resolver todas as situações, como sendo Deus, mas ele tomou uma decisão de não usar, não usurpar desse poder que ele tinha. Amém, queridos? Então, ele decide ser o quê? Servo. Então, a decisão é sair do formato de Deus poderoso para se tornar servo, aquele que serve. Então, essa foi a primeira estrutura nessa descida. A nossa vida, queridos, de Cristo é uma descida. E, às vezes, a gente se perde porque a gente quer andar como aquele que vai se elevando. É isso que o orgulho faz conosco, ele nos eleva. Enquanto que o caminho do aperfeiçoamento, do desenvolvimento da salvação, é uma descida, ela é descendente. Por isso que o maior se torna o menor. O primeiro se torna o último. Então ele vai descendo e ele se torna servo. E aí eu quero
percorrer alguns textos contigo hoje, para a gente entender um pouquinho essa estrutura, ali em Lucas 22. Abre comigo aí. Lucas 22. Anota e abre comigo aí. Lucas, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo o relato de Lucas, no capítulo 22 e no versículo 27, diz: pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. Então, aqui nesse ambiente há uma discussão entre os discípulos, que é o maior, que é o menor, e ele estabelece essa identidade. Eu sou quem serve. Então, ele abriu mão, ele foi descendo e se tornou em forma de servo. Esvaziou completamente qualquer tentação de usar do poder de Deus para se proteger, para se livrar de alguma coisa, para se preservar. Amém, queridos? Mas agora, ele, em forma de servo, ele se encontra nessa descendência, agora ele se encontra em forma de homem. Dentro desse esvaziamento, ele se encontra agora na forma humana. E ele se vendo na forma humana, como aquele que serve, qual é a decisão que ele toma? Qual é o ensino que ele nos dá? Humilhar-se. Então, ele vendo em forma humana, ele se humilhou. Então, aqui é uma estrutura de ensino pedagógico para nós, prático. Se humilhar espontaneamente, voluntariamente. E aqui está uma estrutura, queridos, que nós precisamos prestar muita atenção. Nós precisamos conhecer o que é humildade. Às vezes, para nós, humildade é a gente andar com carro velho, andar de chinelo de dedo mal arrumado, é não ter dente na boca, é falar tudo errado, ou é falar baixinho, é fazer carinha de coitadinho, é morar mal. Não, queridos, a humildade não é nada aparente. Humildade é uma estrutura do coração. É o que falou anteriormente. É tu entender as tuas limitações e que são maiores do que qualquer um. Isso é alguém que anda humilde. Isso é alguém que anda prostrado, humilhado, sabendo que a qualquer momento o coração dele pode trair ele mesmo e pode fazer com que ele pense dele mesmo acima do que convém. Isso é uma pessoa humilde. E a pessoa humilde, que não é uma pessoa insegura, o humilde é a pessoa mais segura que tem. Porque ele tem certeza de quem ele é, a obra que ele está fazendo aqui, o porquê que ele está fazendo aqui, e ele não tem nenhum problema, nenhuma insegurança de querer apresentar alguma coisa. Pelo contrário. Ele tem um cuidado muito grande. E é essa estrutura que nós estamos ganhando. Essa condição humilde de se humilhar espontaneamente diante de processos relacionais, diante de situações. Porque uma coisa é quando Deus humilha a pessoa. Deus humilha a pessoa. Hoje nós vivemos uma situação que Deus está humilhando a humanidade. Porque a humanidade, num determinado momento, como aconteceu muitas vezes, na história da igreja e na história da humanidade. Muitas vezes ela presumiu de si mesma. Então, agora eu acho que a ciência, a medicina que faz transplante de coração, que faz transplante de muitos órgãos, agora é a tecnologia evoluída, agora ela está se exaltando, então Deus vem e humilha. E mostra, não é assim. Tem um que controla e conhece todas as coisas, e esse não é o homem fora de Deus. Então, às vezes, Deus ele humilha quando a gente entra num caminho de soberbecimento
e de arrogância e de prepotência. Então, passamos por algumas situações que elas são pedagógicas, são ensinos disciplinares do Pai. E que só a igreja, só quem tem mesmo um coração humilde consegue entender. Que ele saiu daquele ambiente, da natureza cristã, e que agora o Pai está submetendo ele a um lugar que ele nunca deveria ter saído. Então, a gente passa algumas situações na vida, algumas humilhações na vida, que elas são para nós permanecermos no lugar de humildade. Então, nós precisamos entender essas coisas bem compreendidas. Então, ele se humilhou a si próprio. Ele foi se submetendo, foi se colocando debaixo, porque ele era muito seguro de quem ele era e a quem ele estava servindo e representando, e qual o propósito dele. Bom, ele foi descendendo, ele de Deus passou a servo, de servo agora ele entendeu que na forma de homem ele se humilhou. E essa humilhação espontânea, ela tem um motivo. Qual é o motivo? Porque essa humilhação espontânea, ela revela um sofrimento, porque ela é antinatural. Então, ela revela um sofrimento, mas é um sofrimento com qual motivo? Para que nos tornemos obedientes. Mas como que nós vamos obedecer? Quando a gente escutar a voz daquele que dá direção e determinação. Porque só pode obedecer quando tu escuta uma orientação, uma direção, uma lei, uma ordem. Então, tu obedece. Então, isso tinha um propósito, não era simplesmente para, não, é que a gente tem que ser humildezinho. Não. É porque a única maneira de eu ouvir com sobriedade a voz do meu Pai e que eu possa empenhar minha vida em obediência para o cumprimento de um propósito. Então, dentro dessa estrutura que depois termina a humilhação, eu quero que tu escreva aí. O objetivo qual é? Ouvir a voz de Deus. É a fé depurada que ouve a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Para que ouvir a palavra de Deus? Para encontrar um propósito. Escreve aí, propósito. São boas obras. Então, tu encontra um propósito. E esse propósito ele tem que ter uma obediência, tu tem que uma continuidade em cima desse propósito até o final, que para ele é morte e morte de cruz. Então, essa estrutura é para que a gente entenda um propósito e que a gente possa ir até o final naquilo que nós fomos feitos para fazer aqui nesse lugar. Cumprimento da missão de Deus através de nós. Daquilo que Deus pensou e que nós participamos disso. Até a morte e morte de cruz. Aí eu quero que agora a gente possa, lendo, né, essa estrutura de descendência de Jesus, como que ele se viu, como que ele se colocou, como que ele se comportou, quais as decisões que ele foi tomando. Eu quero que tu abra a tua Bíblia lá no livro dos Hebreus, no livro escrito aos Hebreus, no capítulo 5. Anota aí e acompanha comigo também. O que diz no livro aos Hebreus, no capítulo 5? A partir do versículo 7. Diz que ele, Jesus, nos dias da sua carne, olha só, então vai conectando lá com aquela descendência, com aquela decisão. Então ele, Jesus homem, nos dias da sua carne, nos dias que ele foi homem, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua reverência. Embora fosse filho, aprendeu o quê?
a obediência. De que forma? Por aquilo que sofreu. Então, ele mesmo, Jesus, aprendeu a obediência por aquilo que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, olha o desenvolvimento. Então, tendo sido aperfeiçoado, desenvolvendo a partir de uma inteligência, de uma entrega, de uma espontaneidade, de uma humilhação espontânea, ele tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então, traz aqui agora, o escritor aos Hebreus, ele traz agora essa estrutura que nós lemos lá em Filipenses de uma forma bem clara. Então, olha, ele sendo homem, Jesus sendo homem, na estrutura de homem para ser um modelo para a igreja, para ser um modelo para nós que recebemos fé e que conseguimos estar num ambiente desse de estudo para aprender, não aprender no sentido de absorção de informação, mas de transformação e composição de uma nova natureza. Amém, queridos? Aqui nós não estamos aprendendo para saber muito. Nós estamos aqui recebendo algo que é transformador e que é aperfeiçoador. É quem vai desenvolvendo esse novo nascimento, essa nova natureza que nós temos e que nós vamos compreendendo ela intelectualmente. É na nossa mente, a mente de Cristo, que nós vamos ganhando. E então a gente vê que foi a partir do que ele sofreu que ele aprendeu a obedecer. Então ele teve que empenhar em sacrifício a vida dele. Ele teve que subjugar os desejos, e a única forma de fazer isso é se humilhando. Para encontrar esse propósito, para fazer com que ele fosse obediente, pudesse percorrer o trajeto dele até o final. E é isso que acontece conosco, é isso que acontece com o homem, com a mulher, que vai ganhando privilégio, é escolhido e começa também a entrar nesse mesmo processo. Por isso que a gente tem que ter o mesmo sentimento que ele teve. Então, isso é uma coisa, isso aí não é algo, irmãos, assim, que ele está dizendo, olha, vocês precisam ter o mesmo sentimento e fazer o que ele fez. Não, ele está dizendo assim, ó, vocês que receberam essa graça, vocês terão esse sentimento e vão desenvolver essa maneira de pensar para tomar as mesmas decisões que ele tomou. Agora com uma relação própria com o propósito que Deus tem individual para cada um, mas dentro de um mesmo objetivo de salvação e proclamação dessa verdade. Amém, queridos? Eu queria também que tu fosse agora lá no livro de Marcos, vamos lá em Marcos agora, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo agora aqui, o nosso irmão Marcos, no capítulo 8, a partir do versículo 34. Marcos 8, 34. Então diz assim, então convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus lhe disse, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, e quem perder a sua vida por minha causa e por causa do evangelho, esse a salvará. Então, aqui traz essa mesma estrutura. Então, a mesma estrutura, porque o que Jesus mostrou? Que ele precisou ter uma negação. Ele precisou negar ser Deus. Ele precisou negar, usar o poder de Deus. E aí, agora, nós recebemos dele, Jesus dizendo, olha, quem quiser me seguir, o que quer dizer me seguir? Aqui não quer dizer seguir geograficamente, não quer dizer seguir, ele está dizendo, quem se tornar como eu, quem for ficar como eu, uma estrutura que vai ter de sentimento é negação, vai negar-se a si mesmo, negar as suas próprias vontades.
vai ganhar essa capacidade, uma maturidade, de a partir do momento que tiver um coração humilhado, humilde, ele vai conseguir submeter. É o domínio próprio, que é um dos frutos do Espírito, que está lá em Gálatas 5. Então, ele vai ganhar uma capacidade de negar-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. E aí busca o quê? Negue-se a si mesmo, quem quiser seguir, e busque a sua cruz. Aí entra na obediência até a morte e morte de cruz. Não é a cruz propriamente dito, mas é a visualização do propósito até o final. Então, a cruz não é a cruz no sentido da cruz. É qual o propósito e a condição de negar a si mesmo, de descender no processo até humilhar o coração para poder andar por aquele caminho. Então, tu consegue entender por que ele diz, esse segue-me a mim, é quando ele diz, eu sou o caminho. Lá em João 14, 6. Eu sou o caminho. Então, quem quiser seguir por esse caminho, quem quiser andar por mim, quem quiser andar sendo os meus pés, andar nessa trajetória de desenvolvimento e aperfeiçoamento, vai ter que negar a si mesmo, vai ter que submeter a si mesmo algumas perdas, que vão ser perdas só naquela mentalidade caída, retrógrada, que não existe mais. É só uma sensação. Mas o que vai prevalecer é esse sentimento e esse desejo de obedecer. Aleluia! Que lindo isso, irmãos. Isso é uma estrutura que nós estamos ganhando como igreja, como corpo. Por isso que isso é na comunhão que se descobre. São mistérios do reino de Deus. Isso é na comunhão que se descobre. Isso não pode ser intelectual, simplesmente. Isso passa pelo racional e isso entra numa entranhável relação chamada comunhão, e aí é gerado o entendimento. Em meio a sofrimento, é uma mulher grávida que concebe, que gera, que sofre dores e que dá a luz, o luzeiro, a iluminação da terra. As trevas não prevalecem mais. Amém, irmãos? Graças a Deus. Então, é essa estrutura aqui que a gente viu que tem que negar a si mesmo e buscar a sua cruz, buscar o desejo de cumprir o propósito que Deus pensou para a gente, e não mais aquelas nossas inúmeras vontades que nós tínhamos. Vamos apressar um pouquinho. Então, depois desse momento, porque naquele momento ali, que ele não quer ser igual a Deus, ali é uma estrutura de humildade que acaba revelando a vontade que acabou destruindo e derrubando com Lúcifer, tornando ele o diabo, o nosso adversário, o inimigo do Cristo, o anticristo. Porque o que ele quis, isso aí nós não precisamos abrir agora, mas eu quero que tu anote isso para tu verificar depois, o que fala lá em Isaías, no capítulo 14, a partir do versículo 12 até o 15. Diz que ele quis ser igual a Deus. Ele quis subir as nuvens e ser semelhante ao Altíssimo. Então aqui o Cristo, ele faz um movimento contrário a esse movimento de autoexaltação, de se elevar por si próprio. Lúcifer, ele era o querubim ungido. Isso está lá também em Ezequiel, no capítulo 28. Versículo 17, 18. Ele está falando de Lúcifer, que tinha todas as virtudes, tinha toda a formosura, e ele, por aquilo tudo que ele tinha de virtude, ele acabou se exaltando a si próprio e querendo ser igual a Deus. Então, agora, Deus, na vida do filho, faz um movimento contrário, descendente.
E aí começa a demonstrar o poder do amor de Deus. O poder do amor de Deus. Porque o final, o que vai ter uma autoridade conferida para esse tipo de comportamento, que se humilha espontaneamente, porque daí agora nós vimos que há depois uma exaltação. Então, por conta de ele poder ter tido essa estrutura de entendimento, esse desejo de obedecer até o final do propósito que Deus tem para ele, ainda que seja um propósito impensável humanamente, é impensável, é um propósito terrível, é um propósito prematuro, é um propósito de injustiça, mas no coração de alguém que anda próximo do Senhor, não há injustiça, porque Ele é o Senhor de toda a justiça. A revelação de propósito. Ainda que nós tenhamos que sofrer danos e perdas naturais. A Rosângela disse que não pegou as referências aí, né, Rosângela? Mas eu não sei quais que tu não pegou, mas depois eu te passo. Depois a gente... Eu te passo direitinho. Só para a gente finalizar aqui, que a gente já está chegando no final. Então, agora a gente percebe que aquele que teve esse tipo de estrutura, agora Deus o exaltou. E aí, no nome de Jesus, aí deu um nome que é sobre todo nome. Então, no nome de Jesus, todo joelho se dobra nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confessa que Cristo Jesus. Então, aqui, qual o nome? Então, na figura de Jesus, homem, é que há o cumprimento do propósito. O cumprimento do propósito até o final torna ele o Cristo. Ele nos aproxima do propósito, ele nos reconcilia. Nós nos tornamos inimigos de Deus, não é porque nós ficamos bravos com ele, é porque nós estabelecemos propósitos próprios. Isso não tinha alinhamento com aquilo que era eterno. Então, nos tornamos inimigos e fomos reconciliados no Cristo que estava na vida de Jesus. E que agora nos traz de novo. Pela fé, olhamos para Jesus, aprendemos com Jesus, agora temos depois dessa aula aqui, nós temos a condição, mais do que nunca, de nos esvaziar, de descer, de nos humilhar espontaneamente e de desejar de todo o nosso coração conhecer o propósito do Pai para nós, e não só isso, mas também, quem sabe, ser contrariado às nossas vontades, mas que o desejo de obedecer vai ser maior ainda do que isso. Aí nos tornamos um Cristo. E aí o propósito vai ser anunciado na vida da igreja, na comunhão. Porque nós sozinhos, nós vamos criar o nosso próprio caminho, o nosso próprio propósito, que ele vai ser um pouco mais ameno. Mas na vida da comunhão não há amenidade, há responsabilidade com o propósito e a vontade do Pai, que é revelada na comunhão. E agora ele diz, ele o exaltou soberanamente, ele deu um nome que é sobre todo nome. Então, a autoridade concedida agora há um exaltar. E aí, o que diz lá tu não precisa abrir, mas eu quero que tu anote essas referências. Eu quero que tu anote aí Lucas 18, e tu vai achar ali a parábola que Jesus propõe do fariseu e do publicano. Então, ele fala de uma parábola que vai 2 homens orar no templo, um fariseu e um publicano. Um se enaltece, olha, eu dou dízimo, eu oro, eu faço tudo bem, tudo certo, eu não sou como esses pecadores. O publicano, que é um pecador reconhecido por todos, que ele não tem coragem nem de olhar para o alto, e ele diz, miserável homem que sou. E no final, esse homem dessa parábola é que sai justificado, e Jesus diz, os humilhados, aquele que se humilha a si mesmo, vai ser exaltado. No livro de Mateus também, no capítulo 23, anota aí, no 11 e 12,
fala de um servo. Esse eu até vou abrir contigo, que é muito interessante. Mateus, no capítulo 23, porque está muito ligado a isso que nós estamos falando também na questão do servo. Então, no capítulo 23, no versículo 11, diz assim, ó, maior dentre vós será o vosso servo. E no versículo 12, é o 23, 11, né? Maior dentre vós será o servo. E no 12 diz, pois quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Então, a humilhação espontânea, com entendimento, com humildade, com reconhecimento disso aí é para ouvir a voz de Deus, para encontrar um propósito e se tornar um filho obediente. No momento certo, ele é exaltado. No momento certo, ele é elevado. Exaltado no sentido de elevado, aumentado, ampliado, visto. E aí isso está lá também no livro de 1 Pedro 5. Anota essa referência também. 1 Pedro 5. E essa eu vou aproveitar para abrir também essa aqui, porque ela é muito tremenda e nós já estamos finalizando. 1 Pedro 5. Deixa eu abrir aqui para ler contigo. 1 Pedro 5. 1 Pedro, no capítulo 5. A partir do versículo 5 diz assim, semelhantemente vós, jovens, sede submissos aos mais velhos e cingivos de toda humildade uns para com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, portanto, debaixo da potente mão de Deus, para que, ao seu tempo, ele vos exalte. Então, aqui Pedro está falando de uma submissão, está falando de uma estrutura de jovens que são fortes, que geralmente, né, eles acabam se sentindo mais que os outros. Ele está dizendo, olha, cuidado com isso, se humilha, se submete aos mais velhos, aos mais antigos, se submete. Isso é bom que seja assim, submetei-vos debaixo, humilhai-vos debaixo, colocai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, para que no devido tempo ele vos exalte, para que ele, depois desse processo executado, essa vida humana mortificada, mas aqui agora a serviço de um propósito que glorifica o nome do Pai, agora ele exalta isso. E não é nós que somos exaltados, é o propósito. É ele mesmo que é exaltado agora na nossa vida. E é na vida do corpo, na vida da igreja, no tempo dele, da maneira que ele quiser, quando ele quiser, para quem ele quiser. Em nome de Jesus. Então, que a gente possa, nessa noite, a gente não conseguiu avançar, eu achei que eu não ia conseguir avançar mesmo, mas na semana que vem a gente dá continuidade e vai ser muito lindo. Medita nessas coisas, querido. Medita nessas coisas. É uma estrutura descendente, por isso que a promessa ela é descendência. Ela vai gerando legado. Eternidade é isso. Essa descida. E o que a gente não está, a estrutura do pecado, a estrutura de Babel, é querer subir, é querer construir, é querer ascender, é querer ser visto, inclusive pelo próprio Senhor, é querer chegar lá no Senhor, para querer ser visto por ele e até passar por ele, se for possível. O que é esse propósito e essa sugestão de Lúcifer, que hoje é o diabo e que continua com esse caráter no coração dele? É quando nós queremos tomar as nossas decisões, passar acima do propósito, estabelecer propósitos próprios e usar até os dons que Deus nos deu, a formosura, todas as virtudes para que se cumpra a nossa vontade e não a do Pai. É o anticristo. Cristo se humilha a si mesmo, é Jesus. Se esvazia. Ô Espírito Santo, nos ajuda, Senhor. Ajuda a minha vida e a vida dos meus irmãos. A nos humilharmos, a entrarmos nessa estrutura de salvação. Essa é a tua salvação, Senhor. Cuida do nosso coração, não deixa, Senhor, nós sermos soberbos, arrogantes, nos exaltarmos a nós mesmos a ponto de tu ter que nos humilhar.
Oh, Espírito Santo, dá essa condição para nós. Nós olhamos firmemente para o teu Filho Jesus, que foi assim, dessa forma. Nós cremos nisso, Senhor. Queremos ter esse mesmo sentimento, esse mesmo comportamento. Opera isso em nós, Pai. Opera isso na tua igreja. Em nome de Jesus. Obrigado por essa noite, Senhor. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado pelo ensino. Nós não queremos ser exaltados em nós mesmos. Nós queremos que tu te exalte em nós, Pai. Que o teu nome seja glorificado. Que o teu propósito se cumpra na nossa vida. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Muito obrigado.